Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, um breve recado. Convido a todos a postarem as suas dúvidas, que a espiritualidade, através de mensagem mediúnica, selecionará algumas das questões e irá respondê-las. Além disso, antes do início, convido a todos a ler comigo o livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Vou compartilhar a minha tela. Segurança íntima. Ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva, e podes indiscutivelmente construir semelhante refúgio. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos, em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros, e que isso é compreensível à maneira do sinal vermelho, no trânsito comum, convidando-nos a parar, de modo a seguir adiante em espaço imune de riscos. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes, sem interferir na condição do próximo. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los, tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio, à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz, na garantia da própria segurança. Reflete nisso e concluirás que este ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem aos outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco, na terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associam, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Calma, por Francisco Cândido Xavier. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura.
Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazer, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, meninas? Rosinha, por favor. Do Evangelho, a página é 80. Justiça das aflições. Tem um pouco a ver com essa mensagem que você leu inicialmente. Verdade. Tem um mês certinho que nós estudamos ela, mas saiu hoje de novo. Que bom. Se ela volta é porque é necessário, né? Exato. Evangelho segundo o Espiritismo, página 80. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo, um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência,
mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. É muito atual para os nossos dias, né? Nem parece que tem mais de 160 anos. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isso é, pela palavra dos Espíritos. Sem o Espiritismo, né, é muito difícil compreender as desigualdades do mundo, né? Porque nós vemos, né, pessoas de má índole, pessoas que exploram os outros, né? E quando, pelo menos, olhamos na aparência, eles parecem estar rindo, se divertindo, aproveitando, né? Enquanto muitos outros, né, homens e mulheres de bem, estão sofrendo, né? Estão passando por dificuldades, né? E sem o espiritismo, realmente, não, eu nunca entendi isso antes do espiritismo. Comentários? Fred, a eterna insatisfação do ser humano, né? Isso é histórico, né? Vem desde os primórdios, né? Da civilização, a ânsia, o egoísmo, a voracidade, né? Aquela necessidade compulsiva de obter ganhos aí de qualquer forma, né? Sem ser direitos dos seus semelhantes. É como disse Gandhi, né? A Terra proveu o suficiente necessidade dos humanos, mas não para a voracidade de todos, né? Então, nós temos que aceitar as condições que nos foram impostas. Nem foram impostas, houve um pré-ordenamento, né? Nós já abordamos essa questão em várias ocasiões, né? Nós viemos com um propósito, né? É claro que existem os atos fortuitos, as questões aí que podem surgir no decorrer da existência do humano, né? E também, de acordo com, né, as necessidades da espiritualidade, né? O, os propósitos da espiritualidade, né? Às vezes, é claro que pode haver uma mudança na vida desse indivíduo encarnado, né? Desde que seja para o bem de uma comunidade ou de uma própria nação, da terra, né? É o que nós buscamos, né? Um dia vai haver uma socialização de todos os recursos, isso é inevitável. Mas isso quando estivermos no status de regeneração. Nesse status aqui que nós estamos, eu não vislumbro essa possibilidade, não, irmãos? Obrigado. Obrigado, Rubem. Ainda está um pouco distante da nossa realidade, né? Ainda mais se a gente pensar na questão de alguns anos, né? Talvez, muito provavelmente, a gente
na próxima a gente veja, na próxima encarnação a gente veja diferenças maiores, né? Mas isso não nos isenta de fazer o melhor que podemos. Na verdade, sabendo que nós não viemos aqui a passeio, mas que não há nada errado, né, com os prazeres da vida, não há nada errado em querer uma situação mais favorável, o nosso objetivo maior é o nosso progresso, né, moral, espiritual, como ser humano. Né? Isso tem que ser sempre o nosso norte. Aí, né, o Evangelho ele dá uma explicitada, né? Entra na parte específica, que são as causas atuais das aflições, que nós vamos ver que são a maioria dos nossos sofrimentos são decorrentes dessa vida mesmo. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam, vêm de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? E aí vem a questão do Livro dos Espíritos, né, que quando Kardec pergunta a eles, aos espíritos, quais são as condições para a relativa felicidade sobre a Terra, e eles respondem três coisas, né, que é a posse do necessário, né, não do supérfluo, necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? E daí nós vemos que nós temos uma dificuldade em limitar os nossos desejos, né? Ainda mais uma mídia que nos bombardeia por tudo quanto é lado, porque a vida é agora, porque você merece isso agora, porque você precisa disso agora, né? Então, a mídia cria em nós demandas, né? E se nós entrarmos no Instagram, nada contra, é uma excelente ferramenta, mas o bombardeio é constante, e o bombardeio, né? É como se tivesse um alfaiate ali costurando a propaganda para você de acordo com o que você busca, né? Então, realmente, muitas vezes é muito difícil resistir, né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Quantas vezes, né, as pessoas buscam um companheiro, uma companheira mais amoedado, né? Porque entendem que isso vai ser uma razão de felicidade, né? E daí nós vemos essas uniões que muitas terminam até no crime. Né? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Né? Nós nos aborrecemos por qualquer coisa, né? Parece que todo mundo está meio que tem que andar meio na ponta do pé. Você fala alguma coisa, você é mal interpretado, e muitas pessoas também não têm cuidado com as palavras, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, né? E a gente vê isso, né, no final do ano, muitas vezes passa por isso, né? E muitas vezes, né, nós comemos demais, bebemos demais, estimulamos o nosso corpo físico além do que ele dá conta, né? E daí toda causa gera um efeito, né? O corpo é uma máquina fantástica, né? Veja pega um carro, né? Você
carrega ele com um monte de saco de cimento, ou anda, né, freando muito, acelerando muito, o que vai acontecer? Ele vai se desgastar, né, de uma maneira precoce, né? E o nosso corpo é assim, o nosso corpo é a nossa casa, né? A casa do nosso espírito. Por isso que nós precisamos bem cuidar dele. E se nós formos pensar, ele até que aguenta muitos abusos da nossa parte, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde os princípios, as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, ao homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, né? A sua falta de cuidado, seu desprezo. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. Ou seja, são eles que mais acrescem aos nossos problemas, às nossas situações, problemas que temos que poderiam ser relativamente pequenos, às vezes até desprezíveis, né? O que nós fazemos? A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ganância os aumenta. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente, ou seja, na medida que eu progrido, que eu faço um esforço moral, né, para deixar tanto de considerar as coisas, as situações favoráveis na vida, aí eu passo a sofrer menos. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado. E interessante que, em hebraico, pecado, né, o significado é errar o alvo. Né? Então, os nossos sofrimentos decorrem quando a gente erra o alvo. E isso é uma advertência de que nós procedemos mal. Isso tudo nos dá experiência, faz com que a gente sinta a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amargura.
sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. E é interessante, quanto mais a gente se esforça, né, para ser uma pessoa melhor, a nossa confiança, a nossa consciência fica muito afiada. A gente muitas vezes pensou em escorregar, já está a nossa consciência lá avisando. A gente escorregou, a gente sente todo o peso, né? Isso é bom para nós. Enquanto a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, porque a gente já está em sofrimento, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal, põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso que diz perdi o meu dia, também ele diz perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem após a noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Há também, né, a questão das causas das nossas vidas pregressas, né? Quando a gente não consegue justificar o nosso sofrimento, né, em nenhuma conduta dessa vida, geralmente nós mesmos pedimos para vir com aquele problema, aquela situação, para não nos perder, né? É interessante que eu não lembro que livro que é de André Luiz, né? Em que a moça estava fazendo a programação dela reencarnatória, né? E o mentor estava mostrando o corpo que ela ia ter. Aí ela, de pronto, já pediu que não fosse tão formoso, tão bonito, porque ela já havia passado pela prova da beleza e não queria mais essa tentação. Então, veja, né? Aí, vamos supor que ela reencarne, né? Não tem um corpo tão bonito, às vezes um problema de tireoide, que ela vai estar, apesar da beleza física, ela vai ter um corpo acima do peso, e daí geralmente o que acontece? A pessoa luta contra isso com todas as forças. Eu não estou dizendo que a gente não deva se exercitar, a gente não deva ter uma boa alimentação, não é isso. Mas parece que há certas circunstâncias da vida que funcionam para nós como freios, para que a gente não caia de novo, né? Depois de muito questionar, porque eu já questionei muito, né? Eu já quis muito ter uma situação financeira melhor. E de uns tempos para cá vieram algumas mensagens para mim, né? E eu pude ver que muitas vezes, né? Ou seja, não é só uma encarnação, várias encarnações. Eu já caí por conta da questão da ganância, entre outros problemas que me foram revelados. Aí, quando você tem consciência disso, né? E mesmo que essas situações não nos sejam reveladas diretamente, né, pela literatura espírita, né, pelas obras de André Luiz, a gente vê que todas essas limitações que nós temos na vida, e quanto mais nos incomoda, isso reflete um inconformismo da nossa parte, são para o nosso bem. Então, isso não quer dizer que eu não possa buscar uma situação financeira melhor, não é isso. Mas eu tenho que percorrer um caminho mais árduo para chegar no que eu gostaria.
e sempre entendendo e agradecendo, e pedindo que o que quer que seja necessário para a minha existência venha no tempo certo, né? Um exemplo, né? A família da minha esposa gosta muito de, no final do ano, fazer o jogo da Mega da Virada, né? Eu torci para não ganhar, porque imagina ganhar 100 milhões de reais, que grande responsabilidade. Eu não quero, porque a chance de eu cair é grande, né? Porque a tentação é muito grande, né? Com, com muitas possibilidades, né? Vem grandes responsabilidades, né? Comentários antes de passarmos para as vibrações? Um breve comentário, cara. Não há como nos desviarmos dos 4 pilares, né, do budismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. O perdão das ofensas, a valorização do trabalho, a sublimação dos sentimentos para uma reforma íntima. É, 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 são as condições, né, que a doutrina nos ensina, né, para superarmos todas essas adversidades aí que você explanou. Se nós não nos ativermos a esses conceitos, nós vamos sofrer amargamente. E não vamos ter a evolução espiritual que tanto almejamos. Então vamos remar, né, meus irmãos? Apesar das adversidades que a vida nos impõe. Obrigado. Obrigado você, Rubem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não, Fred. Vamos então passar para a última parte do nosso evangelho, que são as vibrações, né? Primeiro agradecendo por todas as nossas possibilidades, sejam elas materiais, seja o nosso corpo físico, com a saúde ou com os problemas de saúde em que nós possamos ter alguns. E eles são ou decorrentes dos nossos atos do passado, dos nossos enganos, ou de uma necessidade para que nós estejamos no caminho certo. Então vamos agradecer a Deus por todas as possibilidades que temos, pelo nosso irmão maior, Jesus, que nos colocou no caminho, essa doutrina maravilhosa que nos ajuda a compreender todas essas diferenças que foram apontadas pelo Evangelho, que ao nos explicar as razões dessas diferenças, acabam nos consolando e, assim, nós pensamos que essa vida é apenas um breve momento e que, apesar de não termos vindo aqui para sofrer, também não viemos aqui para passeio, né? Temos obrigações a cumprir, missões pequenas, grandes ou médias a fazer também. Então, que nós possamos cumprir a nossa parte. E que também Jesus nos auxilia a não usar os outros, nem a nossa situação como desculpa para não fazermos o que devemos. E eu falo isso, muitas vezes, principalmente para mim mesmo, né? Porque, às vezes, a gente dá aquela reclamada, tal, mas aí a gente olha em volta e vê que tem muita gente mesmo, pior do que nós, em sofrimento, e muitas vezes que nós olhamos, né, para aquela pessoa que, né, aparentemente, né, tem uma vida melhor que a nossa, muitas vezes é só aparência, porque o nível de sofrimento, o nível de desgaste que aquela pessoa tem, eu não trocaria os meus problemas, a minha situação, por a de ninguém, porque eu não estou próximo para ver quais as dores que visitam essa pessoa. Então, eu sou grato pelo que eu sou, pelo que eu tenho, exatamente do jeito que é, pela minha família, né, que é maravilhosa. E se nós formos pensar, cada um de nós tem mais do que merece, porque nós somos extremamente devedores,
e exatamente o que necessita. Então, a misericórdia divina não trabalha com improviso. Nós estamos plantados exatamente onde necessitamos florescer. Como disse Jesus, nosso querido mestre, que brilhe a nossa luz, ainda que ela seja do tamanho, né, de um pirilampo, né, numa noite escura. E vamos aproveitar para fazer as nossas vibrações por todos aqueles que estão em sofrimento. Inicialmente, pelos nossos irmãos desencanados, entre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Que você que nos escuta agora possa pensar também nas pessoas que você conheceu que cometeram este ato. E na nossa parte, nós lembramos do Elias, do Alan, do Bruno, da Verena, da Gabriele, da Juliana, do Fred, do Charles e de tantos outros que, infelizmente, estão em sofrimento neste momento. Um raio da misericórdia divina possa visitar os abismos mais profundos e dar um alento de esperança para esses irmãos, que possa se acender neles a luz da esperança e a confiança em Deus, que dias melhores virão. Viveremos ainda pelos nossos irmãos encarnados, todos aqueles que estão sofrendo obsessões que, à primeira vista, podem parecer cruéis, mas, pela lei de causa e efeito, Deus permite que aquele que ofendeu conviva com o ofendido. Então vamos pedir a Jesus que ampare esses irmãos para que possa haver um perdão mútuo e essa história de mágoa, de vingança, possa terminar agora. E que agora possamos vibrar por todas as pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas sejam amparadas. E peçamos a Jesus para que ampare todos os nossos homens e mulheres públicas, todos aqueles que detêm o poder no mundo, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E também vibremos pelas igrejas, templos, seitas de qualquer natureza, pelos homens e mulheres que fazem o bem, não são manchetes os jornais, bem como pelos centros espíritas, por todos aqueles que estão fazendo a diferença. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências, para sermos mais tolerantes, mais amorosos. E que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite, gente.